Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e um abraço muito grande em todos vocês que têm mandado seus comentários para cá, têm convidado outras pessoas para conhecerem o nosso portal. Se você está chegando agora, se inscreva, você que é muito bem-vindo, porque aqui todos os dias nós fazemos análise dos principais acontecimentos aqui do nosso país. E se você gostar, compartilhe os vídeos, dê joinha e mande seus comentários também, suas impressões, porque são sempre lidas, são sempre consideradas. E essa semana nós estamos tendo no Senado Federal mais desdobramentos da CPI da Covid. Muitas das informações, dos testemunhos, dos depoimentos que estão sendo feitos ali, nós já conhecíamos, nós já sabemos muitas das responsabilidades por esse genocídio que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Ainda bem que essa CPI foi proposta. Apesar de muitas pessoas desacreditarem, acharem que isso não vai dar em nada, algumas pessoas acham que isso vai dar em pizza, mas não vai dar não, gente. Porque as revelações, elas estão sendo colocadas com importância de tal forma que nem os grandes veículos de comunicação estão dando conta de ocultar aquilo que vaza, aquilo que circula por todos os lados. Uma coisa muito subjetiva que eu gostaria de compartilhar com vocês, tem a ver com a coragem das pessoas envoltas nesse mundo bolsonarista quando elas são confrontadas, né? Vocês veem que vários deles têm um comportamento assim super vigoroso, são pessoas viris, né? Violentas, né? Falantes, gostam de gritar, de amedrontar, mas quando eles estão diante de uma situação concreta, todos viram gatinhos mansinhos, né? É só a gente lembrar, assim, rapidamente a gente começar a enumerar, né? Vamos lembrar do Daniel Silveira, aquele deputado, né, violento, falastrão, sumiu, deu uma desaparecida, aquela Sara Geromini com tocha na frente do Congresso também, quando foi confrontada, desapareceu, disse que ia dar porrada no Alexandre de Moraes. Os irmãos Von Traub, que se mandaram do nosso país, o Alan dos Santos também, que se mandou aqui do nosso país. Esse Von Traub, Van Garten, né, ontem na CPI, foi um negócio patético. Eu separei aqui um trecho aqui para mostrar para vocês aqui. E a gente pode enumerar outras pessoas também que têm esse comportamento. O mesmo ministro Paulo Guedes, quando ele é confrontado, ele volta atrás. O presidente da República, então, é um vexame atrás do outro em termos de coragem. É só a gente ler esse livro aqui que fala da vida dele, que vocês não verão um ato de coragem do Bolsonaro, absolutamente nada. E muita gente já percebeu esse tipo de situação, né? Se a gente for relembrar aqui, eu gosto de puxar aqui, né, que muita gente esquece, então a gente tem que colocar aqui algumas coisas para ninguém esquecer. O presidente aqui num arrobo, né, e as pessoas que seguem o Bolsonaro, né? Ah, agora ele vai colocar, vai dar soco na mesa, agora o Brasil vai para frente, agora ele está rompendo com o esquema, né? Vamos lembrar aqui uma fala, pelo menos, do presidente, e o que se deu de lá para cá. Essa fala foi no dia 28 de maio de 2020, né? Já está completando aniversário agora, de um ano, né? Vamos ver o que ele disse e se confirmou o que ele disse. Vamos lá. Mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Pois acabou o quê? Acabou o quê? Acabou que está acabando é o governo dele. As pesquisas de opinião estão mostrando que a aprovação dele caiu bastante, mas ainda está elevada, né? Eu reputo que 24%, segundo diz o Datafolha, de pessoas que ainda acreditam que o governo é bom ou ótimo, ou essas pessoas vivem no outro planeta, ou de fato tem problemas aí de entendimento da realidade de uma forma muito aguda, né? Mas isso tudo, cada vez mais, vai sendo exposto, cada vez mais as situações vão se dando. A CPI lá do Senado deveria ter um telão para mostrar algumas cenas, porque enquanto nós estamos preocupados com as mortes aqui no nosso país, os dramas se sucedem, né? Cada vez mais a gente vê pessoas próximas de nós perdendo a vida. O presidente, ignorando tudo isso, no meio de uma pandemia, faz esse tipo de ato aqui. Ele foi recebido no aeroporto lá de Alagoas. Mas a gente vê uma multidão aqui, todo mundo sem máscara, uma aglomeração insana, né? Dá a impressão assim, de grandes massas, né? Na verdade, tem umas 100 pessoas ali. Isso não é nada, mas, enfim, passa a falsa impressão que o Brasil todo está agarrado com o Bolsonaro. Vamos acompanhar aqui só essa cena aqui para a gente ter uma noção dessa aglomeração que ainda não viu. Vamos lá, isso hoje.
Pois é, isso devia ser mostrado lá no Senado para a gente ter a certeza, né, contra o que a civilização está lutando. Muitas coisas estão sendo reveladas, como eu disse para vocês. Ontem o Van Garten foi uma coisa assim que eu achei uma situação extremamente bizarra, né? Ele falando dos compromissos dele, sempre uma coisa meio mística também, ele ficou totalmente acovardado, mas me chamou a atenção com quem ele se aconselha, ele que se autodeclara uma pessoa de religião judaica, né? Aí eu falei assim, tá explicado porque esse pessoal aí tem a sua sanidade mental questionada e vamos dizer mais a sua honorabilidade, né? Sua honra, sua licitude nos atos, né? Seus princípios, o que guia essas pessoas. E aí a gente percebe esse tipo de fala aqui. Vamos lá. Senhor relator, com os meus pais aprendi que a honestidade e a verdade são valores inquebrantáveis, que guiam a nossa vida, nossa trajetória pessoal e profissional. Sem elas, não somos dignos da existência humana. Tive a felicidade de ter uma sólida educação judaica, rezo todos os dias. Além disso, frequento as reuniões do Templo de Salomão em São Paulo, que me ensinou a ser forte e a ser crente. Me aconselho com o pastor Malafaia e o missionário R.R. para buscar sempre os caminhos da fé. Gente, eu vou te falar um negócio. Já não se faz mais religiosos como antigamente, né? O cara se declara judeu, frequenta o templo da Igreja do Reino Universal de Deus, lá o Templo de Salomão, e se aconselha com o pastor Malafaia e o R.R. Soares. Gente que tem, assim, vídeos na internet aos montes, mostrando como eles arrancam dinheiro das pessoas miseráveis, das pessoas desesperadas, das pessoas que são vítimas de picaretas da fé de uma maneira geral, né? A gente tem que usar o português, claro, porque, de fato, essas pessoas já não estão mais no campo da religião, eles estão no campo da política. Aliás, ontem, o Bolsonaro fez um café da manhã só com essa turma toda. Todos os dias, já comentei com vocês, que ele recebe um grupo de religiosos no Palácio do Planalto e recebe também a consultoria jurídica. E ele continua sendo falastrão, continua dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas está caindo cada vez mais no descrédito, cada vez mais está ficando desmoralizado. Hoje, na CPI, onde foi convocado lá um CEO da Pfizer, tudo aquilo que já se suspeitava ficou confirmado. Mas o momento assim, mais bombástico, o momento mais marcante, foi quando chegou a informação para os membros da CPI que o Carlos Bolsonaro estava participando de reuniões com a Pfizer para tratar de vacina. Aí, gente, foi o ó do Borogodó, né, para dizer o mínimo, né? Porque você tem um vereador do Rio de Janeiro, que não tem cargo público em Brasília, discutindo com o Van Garten, essa figura aqui, que é o judeu que segue o bispo Malafaia, o pastor Malafaia, o R.R. Soares, frequenta o Templo de Salomão, que não tem nada a ver com a área de saúde, discutindo com pessoas de um laboratório sobre vacina. Realmente esse troço não podia dar certo para lado nenhum. O governo está numa situação muito complicada agora, porque o executivo, ele disse que a correspondência que oferecia formalmente vacinas para o Brasil ficou 60 dias escondida, ficou perdida em algum canto, precisou do Fábio Van Garten e do Carluxo, também apelidado por algumas pessoas de Tonho da Lua, para resolverem o problema da vacina aqui no nosso país. Então, isso ficou exposto. O Guedes recebeu cópia dessa correspondência, o vice Mourão recebeu cópia dessa correspondência, e o embaixador brasileiro nos Estados Unidos recebeu cópia dessa correspondência, o Braga Neto, ou Ramos, um dos dois, eu não lembro qual foi dos dois que receberam também, enfim, mas isso ficou largado ali, mas isso não causa nenhum tipo de susto e nem de surpresa em todos nós. Por quê? Porque o presidente fazia discurso o tempo todo contra a vacina. A prioridade na cabeça dos insanos que fazem esse governo era de se cuidar de tratamento precoce, de não se cuidar do principal que a humanidade já tinha nas mãos, que era a vacina. O que aconteceu? Incontáveis números de mortos aqui no nosso país. Gente, essa turma que está no poder, que fica fazendo esse tanto de bravatas e depois, quando confrontados, eles viram gatinhos, mansinhos, eles estão que nem aqueles pais que vão ao shopping center com os filhos fazem muita arte, mas tem aquele lugar no shopping, né, aquele cercadinho,
que você coloca a sua criança ali, você paga uma grana e você vai fazer os seus negócios, você vai cuidar dos assuntos que você tem que cuidar e as crianças estão ali brincando, jogando bolinho no outro, estão fazendo todo tipo de arte, elas se acham ali dentro, elas estão achando que estão podendo, mas elas estão dentro do espaço controlado. O que acontece no governo Bolsonaro é exatamente isso. O Bolsonaro está se sentindo, ele e os filhos, como crianças numa loja de brinquedo. Eles criam suas redes sociais, a sua realidade paralela. Eles criaram até um canal onde você pode ver os pronunciamentos da família Bolsonaro. Então a família Bolsonaro agora virou um ente, né? Um ente ideológico, um ente que diz coisas para as pessoas. Infelizmente, tem muita gente que cai nessa armadilha, que cai nesse discurso de que eles estão preocupados com alguma coisa no nosso país, quando eles não estão preocupados com absolutamente nada, a não ser salvar a própria pele. E eles continuam cada vez mais se apegando a esses vigaristas da fé para eles terem ali uma parcela de eleitorado. No dia 15 de maio está marcada agora uma marcha com Deus e com a família. Então você vê em vários sites o pessoal dizendo que o Bolsonaro disse que vai. Ele vai ali na marcha da família. A questão, gente, é que sem querer agredir nenhuma pessoa que já casou mais de uma vez, que família que o Bolsonaro vai nessa manifestação? Qual das famílias que ele já formou na vida dele que se dissolveu? É natural que isso possa acontecer na vida de qualquer ser humano. Agora, o que não é legítimo, o que é uma coisa imoral, antiética, salafrária e bandida, é ter uma pessoa que fica escondendo esse tipo de situação para dizer que é um defensor da família, um defensor que é um exemplo a ser seguido. Aí é uma coisa que tem uma distância muito grande. Então, a maior parte das pessoas que seguem o Bolsonaro por conta desses valores de defender a família não sabe como esse indivíduo ele nunca respeitou muito as famílias, nem as famílias que ele constituiu e desconstituiu, e muito menos as famílias de qualquer cidadão brasileiro. Então tem muita hipocrisia, tem muita vigarice, tem muita bandidagem, mas isso tudo, a cada dia, está ficando mais evidente. Essa história do Carluxo foi uma história que vai dar ainda muitas críticas, vai dar o que falar, está demonstrando um desvio de função, uma omissão do governo, e os senadores que estão lá dentro do Senado tentando defender o Bolsonaro, eles estão tentando ir agora pela linha jurídica, né? Dizer que a Pfizer não podia ter vendido para o Brasil porque não tinha condições jurídicas. Eles estão querendo arrumar algum tipo de justificativa para o Bolsonaro. É como se o Brasil estivesse vendo um grande incêndio e ao invés do governo cuidar rapidamente em apagar o incêndio, ficasse preocupado com o contrato. Quem é que vai fornecer a água, se a água é de boa qualidade, como é que vai usar as mangueiras. Então, o governo brasileiro ele só criou obstáculos. Isso está repleto de provas na internet, provas por todos os lados. O que a CPI está fazendo é só materializar o genocídio. Como o Bolsonaro está perdendo cada vez mais apoio e força diante da opinião pública de uma maneira geral, se os meios de comunicação começarem agora a fazer o seu trabalho, ontem inclusive o Jornal Nacional deu 25 minutos de destaque para a CPI. Então, isso pode denotar um começo de mudança de comportamento. Se esse tipo de comportamento deles, de jogarem luz sobre aquilo que nós estamos vendo para a CPI, permanecer, as próximas pesquisas de opinião vão demonstrar mais derretimento do Bolsonaro, mais isolamento do Bolsonaro, e aí sim, quem sabe, a gente pode ter um processo de impeachment vitaminado. Isso vai depender de várias circunstâncias ainda, mas as provas, o que a CPI está demonstrando, são tão contundentes, são tão flagrantes do descaso do governo brasileiro, da omissão, dos ombros que o Brasil deu através desses governantes para a salvação do nosso povo, isso está ficando tão evidente que eles não vão ter mais como segurar essa onda. Gente, para finalizar, hoje, dia 13 de maio, dia que a gente deveria estar comemorando a abolição da escravidão no nosso país. Mas estamos muito longe de libertar o povo brasileiro. Hoje nós não temos só uma parcela escravizada por conta da cor da sua pele. Nós temos pessoas escravizadas por conta da ignorância, do desgoverno, do abandono, da falta de perspectiva, da falta de direitos, da falta de igualdade
de oportunidades. Então, muitas coisas precisam ser reveladas e enfrentadas, mas para isso a gente precisa cada vez mais conversar com o máximo de pessoas que a gente puder, usar esse espaço que a gente tem aqui, espaço precioso, para mandar para as pessoas, para despertar algumas consciências, despertar críticas das pessoas também, para que a gente possa não só mudar a realidade do nosso microcosmos, né, mas cada um que se mudar, ajudar a mudar a sua pequena área, seu pequeno bairro, a sua pequena cidade, a gente pode ajudar a mudar o mundo, né? Por que não? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço mais uma vez e vamos ficar de olho aí, porque vai ter mais coisas na CPI. Eu estou acreditando que esse troço não vai terminar em pizza, não. Grande abraço, até lá.